usar essa ferramenta para lançar as perguntas que vão ser respondidas ao longo ou ao final do nosso evento aqui, da nossa palestra. Tá certo? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Bruna. Seja mais uma vez bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso Fórum de Profissões. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Em nome do Danilo, eu quero aproveitar para agradecer o convite do Colégio Franciscano Pio XII. É uma alegria enorme para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o curso de Direito, né? Então, eu vou começar me apresentando aqui para vocês. Como o Danilo disse, meu nome é Bruna Borges, eu sou advogada criminalista e sou professora de Direito Penal no curso de Direito da FAAP. Então, já leciono na FAAP há alguns anos e toda a minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, né? Eu sou mestre em Ciências Jurídico-Criminais, sempre foi voltada à área do Direito Penal. Então, eu vim aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a escolha, né, pelo curso de Direito, um pouquinho sobre essas diferentes carreiras que podem ser seguidas por um profissional de direito, né, para uma pessoa que se forma, se torna bacharel em direito. E ao final, como o Danilo disse, a gente vai responder, eu vou responder aqui algumas perguntinhas que vocês podem deixar aqui no QIA. Tá? Então, eu gosto de começar essa conversa, né, sobre a escolha pelo curso do direito, trazendo uma reflexão sobre o que é o direito, né? Essa pergunta, ela, ao mesmo tempo, parece muito simples, mas ela é uma pergunta complicada, difícil de responder, né? Então, uma das tarefas mais simples e, ao mesmo tempo, mais difíceis é trazer uma definição para aquilo que é o direito, né? É uma tarefa simples porque em qualquer manual, né, qualquer livro sobre direito, e também qualquer estudante ou profissional da área pode apresentar, né, uma definição, a sua própria definição sobre o que seja o direito, mas é uma tarefa ao mesmo tempo muito difícil porque nunca houve e nunca haverá uma única definição daquilo que é o direito. Então, se eu pedisse aqui para vocês arriscarem, né, me dizendo o que vocês entendem por direito, né, o que vocês acham que é o direito, qual é o conceito, qual é o significado dessa palavra, qual é a sua definição, provavelmente, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários ou nas perguntas, vocês vão perceber que provavelmente muitas versões, né, diversas versões vão aparecer, vão ser apresentadas, né? Então, o melhor seria perguntar quais são os possíveis significados para a palavra direito, né? E aí a gente encontraria com nada mais do que diferentes interpretações sobre o mesmo fenômeno, né? Então, por que isso acontece com o direito? Isso acontece porque existem alguns termos, algumas palavras que são fáceis de definir, né? Porque essas palavras, esses termos correspondem a objetos ou a experiências concretas, né? Então, por exemplo, a gente pode definir uma parede com facilidade, né? No entanto, há outros termos que não são tão fáceis de serem definidos, porque são termos que são carregados de vários significados e as pessoas discordam sobre qual seja o melhor significado, né? Não é fácil obter um consenso sobre qual é o melhor significado. E o direito faz parte desses conceitos que são conceitos controvertidos, né? Porque a definição de direito, a ideia, né, a concepção do que é o direito, está muito relacionada, está muito vinculada a ideias filosóficas, né, ideias políticas, que possuem uma forte carga emotiva e sobre as quais não é fácil obter um consenso, né? Então, é muito comum que a gente encontre, né, quando a gente faz essa pergunta para os alunos sobre o que eles entendem por direito, respostas diversas, né? E isso é comum, né? É esperado. Se a gente for olhar ao longo da história, a gente vai perceber que até mesmo dentre renomados filósofos, renomados pensadores, não havia um consenso, né? Não há um consenso sobre o que é o direito, né? Sobre uma definição concreta, fechada e definitiva, né? Sobre a concepção do direito. Então, se a gente
lembrar, por exemplo, de Aristóteles, né, que é um grande filósofo da Grécia Antiga. Segundo ele, é o Estado que define o que é o direito, né, e o Estado deve empregar o critério da justiça. Então, para Aristóteles, a ideia do direito está muito relacionada com justiça. E eu escuto muito dos alunos esse tipo de resposta. Direito é fazer justiça. Né? Essa visão está associada com essa ideia do Aristóteles, né? Segundo a qual o direito ele é justo quando ele consegue proteger os interesses gerais da sociedade e, em particular, quando consegue tratar de maneira igual as pessoas que se encontram em uma situação igual. Né? Aquela ideia de tratar desigualmente as pessoas que são desiguais na medida da sua desigualdade. Avançando um pouquinho, a gente tem também a concepção de direito que é trazida por Hobbes, né? Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês também bem renomado, autor da obra Leviatã, talvez vocês já tenham lido, talvez vocês tenham estudado, mas na opinião do Hobbes, o direito ele é imposto pelo Estado. Isso por quê? Porque antes da criação do Estado, né, os seres humanos tinham os seus direitos naturais, né? Todas as pessoas tinham os seus direitos naturais, que são aqueles direitos inerentes à sua própria natureza humana. Então, cada um podia fazer aquilo que correspondesse aos seus desejos, aos seus interesses, né? Sem nenhuma limitação. No entanto, como vocês podem imaginar, isso gerava uma guerra de todos contra todos, né? Imagina viver num mundo sem regras, no qual a gente pode fazer tudo aquilo que vem à nossa cabeça, né? De forma livre e restrita. Então, por essa razão, os homens se reuniram, isso na visão do Hobbes, né? Os homens se reuniram em sociedades organizadas e, a partir de então, abdicaram dos seus direitos naturais, entregando todo o poder, entregando a sua liberdade a essa autoridade central, essa autoridade abstrata, né? Que se chamou de Estado. Então, na visão do Hobbes, o direito ele se origina desse contrato social, que é um contrato imaginário, né, que a gente firma, todos nós, uns com os outros, e entre nós e o Estado, para que a gente consiga viver numa sociedade organizada, né, na qual há direitos e deveres que devem ser observados. Só que na visão do Hobbes, esse contrato, ele é um contrato autoritário, um contrato de sujeição, de submissão. Nós estaríamos, né, nós cidadãos, submissos ao Estado que nos impõe o que é o direito. Então, é uma visão mais autoritária. Por outro lado, eu gosto de trazer também um outro filósofo, que é o Rousseau, que é o autor de uma obra super famosa, super importante para quem está começando a estudar direito, que se chama Do Contrato Social. Então, eu recomendo esse livro para quem estiver pensando em cursar direito. Ele também defende essa ideia do contrato social, nesse contrato, né, imaginário que nós firmamos entre nós e o Estado, para que a gente consiga viver juntos, né, dentro de uma mesma sociedade, para que a gente consiga conviver de forma pacífica, ou pelo menos tentar conviver de forma pacífica. Mas o Rousseau, ele rejeita essa visão autoritária do Hobbes, né? Então, ele entende que esse contrato social ele deve permitir que o povo crie as suas próprias leis, né? Que o povo não se submeta à vontade do soberano, né? Do representante ali do povo. Então, para o Rousseau, esse contrato social é um contrato social democrático, não é um contrato social de submissão, de sujeição, né? O direito, nessa visão, ele deve expressar a soberania do povo, a nossa soberania, né? Uma vez que aquelas pessoas que nos representam exercem essa função justamente para fazer aquilo que seja a nossa vontade, né? Que corresponda à nossa soberania, e tem função também de garantir a ordem, a segurança de todas as pessoas, mas sem abolir a nossa liberdade. Então, é uma visão do contrato social, mas no sentido de contrato social democrático, enquanto na visão do Hobbes, esse contrato social seria um contrato de submissão, porque todos nós estaríamos submissos ao Estado que impõe o que é o direito. Mas então vocês conseguem perceber que até mesmo dentre esses grandes pensadores, filósofos e tal, há uma diferença muito significativa, né, sobre a concepção do direito, o que é o direito, como ele é criado, se ele é imposto, se ele deve representar a nossa vontade, por aí vai.
Mas apesar da gente perceber essas divergências, né, e não só entre esses autores, né, eu só selecionei alguns autores aqui para vocês, mas, enfim, tem muitos outros que trazem também, que já trouxeram ao longo da história definições sobre o que é o direito, há alguns pontos em comum, alguns elementos essenciais em todas essas possíveis definições sobre o que é o direito. Então, eu quero conversar com vocês agora sobre estes elementos essenciais, né, que estão presentes em todas as definições do direito, para que a gente chegue no final a uma concepção, na verdade, é uma aproximação conceitual, porque não é um conceito fechado, né? Como a gente já viu, é uma tarefa quase que impossível trazer um conceito que seja concreto e definitivo, mas uma aproximação conceitual sobre o que se entende por direito hoje em dia. Tá? Então, vamos começar conversando sobre esses elementos essenciais que estão presentes em todas as definições do direito. O primeiro deles é a relatividade histórica do direito. Né? O que significa isso? Uma definição do direito, né, sobre o que é direito, nunca será válida para toda a humanidade em todos os tempos. Né? Existe uma relatividade histórica que permeia todas as possíveis definições do direito. Então, o direito que conhecia Platão, por exemplo, era diferente do direito cristão medieval. Este, por sua vez, também difere do direito capitalista da atualidade. Então, o nosso ordenamento jurídico, que seria o conjunto de todas as regras de direito que a gente tem, todas as normas, né, ele está em permanente fluxo, né? Ele muda de acordo com o tempo, e ainda que a gente faça um recorte no mesmo período de tempo, ele muda de acordo com o local, né? Então, por exemplo, já foi crime aqui no Brasil o adultério. Então, a pessoa que estava casada e era infiel, nesse casamento, ela era criminalizada. Hoje em dia, não existe mais esse tipo penal, não há mais esse crime, certo? Um outro exemplo, aqui no Brasil, recentemente, o STF discutiu e chegou a essa conclusão acerca da criminalização da homofobia, né? E, então, por outro lado, obviamente, a homossexualidade não é criminalizada aqui no Brasil. Enquanto isso, em outros países, né, no Oriente Médio, por exemplo, ainda que a gente esteja falando do mesmo período de tempo, nestes locais a gente ainda encontra legislações que proíbem a homossexualidade. Então, vocês percebem que o direito ele varia ao longo do tempo, mas também ao longo do espaço. Né? A gente já vai voltar a falar mais um pouquinho sobre isso, por que isso acontece daqui a pouco. Mas esse é o primeiro elemento essencial que a gente deve ter em mente quando pensa numa concepção, numa definição sobre o direito, né? Essa relatividade histórica do direito. Um segundo elemento essencial é o direito como um dever ser social. O que significa isso? Todo mundo concorda, né? Todos os autores que apresentam definições sobre o direito concordam que o direito ele é composto por normas que regulamentam o comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. Né? Então, o direito ele não descreve aquilo que acontece na realidade, ele não se interessa pelas nossas ideologias, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas opiniões, a não ser que eles se exteriorizem, né? A não ser que a gente coloque para fora esses pensamentos, essas opiniões, esses desejos. Então, o direito, ele traz normas de conduta, né? A gente fala que o direito ele traz normas que vão determinar o que deve ser, o que a gente deve ou não fazer, como a gente deve ou não se comportar. Então, ele é um conjunto de regras que estabelecem sempre esse dever ser, né? E, na verdade, essas regras nada mais são do que um conjunto de mandamentos, né, que a gente precisa obedecer, que estabelecem, então, que vão organizar o nosso comportamento dentro de uma sociedade, justamente para que seja possível esse convívio social, tá? Então, é importante lembrar disso. O direito traz normas de conduta, né, que se preocupam com o nosso comportamento, o que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer. E um terceiro elemento essencial a todas as concepções sobre o direito é a questão da coerção, né? O direito e a coerção. A gente conversou agora que
o direito, né, as normas de direito, elas são normas de conduta e, portanto, elas se preocupam com um dever ser, né? Então, o direito é um dever ser. No entanto, essas normas de conduta do direito, né, que a gente chama de normas jurídicas, elas estabelecem um dever ser, mas um dever ser especial. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Vamos pensar num exemplo aqui hipotético para ficar mais claro. Quando o médico, né, imagina que um paciente, uma pessoa que é fumante, está com problema de saúde, e vai ao médico. E esse médico diz para esse paciente assim, olha, você precisa parar de fumar, você deve parar de fumar, porque você está doente, etc, etc. Quando esse médico dá essa ordem, estabelece essa norma de conduta, né, porque não deixa de ser uma norma de conduta, porque ele está prescrevendo um comportamento que deve ser adotado por esse paciente, que é parar de fumar. Quando ele faz isso, essa ordem, essa norma, difere muito daquela, por exemplo, contida na lei que proíbe que se fume em determinados locais, né? Em ambos os casos, a gente tem normas de conduta. Então, não fume dentro de tais estabelecimentos, em tais locais, em locais fechados, por exemplo. E, por outro lado, pare de fumar porque você está doente e, enfim, o tabaco vai piorar o seu quadro de saúde. Então, a gente tem duas normas de conduta, mas claramente há uma diferença entre essas normas de conduta, certo? Qual que é essa diferença? O médico, ele formula um dever ser, né? Ele estabelece uma norma de conduta para aquele paciente, mas ele não tem a possibilidade de cobrar a execução dessa norma, né? Então, o médico não vai bater lá na casa do paciente todo dia e falar, vim aqui checar se você está fumando, ou pegar seu cigarro, jogar fora. O médico não pode fazer isso. Não tem como cobrar a execução daquela norma que ele prescreveu. Já no caso da norma jurídica, né, da norma do direito, essa norma é um dever ser, estabelece um dever ser que ele é particularmente forte e particularmente ameaçador. Isso por quê? Porque os indivíduos, então todos nós, né, a comunidade, inclusive o próprio Estado, né, devem respeitar aquelas ordens, aqueles mandamentos, né, aquelas prescrições que estão contidas nas normas jurídicas, né? Isso por quê? E aqui a gente entra na principal diferença entre essas normas de conduta. Isso porque existem mecanismos de coerção às pessoas que transgridem essas normas. Então, as normas jurídicas, né, as normas de direito, elas são compostas de mecanismos coercitivos, a partir dos quais é possível obrigar uma pessoa, né, a cumprir aquela norma, ou então fazê-la reparar o dano que ela causou por meio da transgressão daquela norma, né, quando ela adota um comportamento que é proibido por essa norma jurídica. Então, de acordo com esse terceiro elemento essencial, há essa diferença entre as normas jurídicas e as outras normas de conduta. As normas jurídicas também são normas de conduta, mas elas são diferentes, por exemplo, das normas de conduta baseadas na moral, por exemplo. Isso justamente por conta da coercibilidade. É possível forçar as pessoas, os transgressores dessas normas, a cumprirem aquilo que a norma determina ou obrigá-los a reparar o dano que foi causado, até mesmo pela aplicação de uma pena, se a gente estiver falando de um crime aqui, né? Mas então, esses são os três elementos essenciais que são encontrados em todas as possíveis definições, concepções sobre o que é o direito. E lembrando aqui para vocês que não se busca um conceito que seja fechado, um conceito definitivo, né, concreto, mas sim uma aproximação conceitual. E assim entende-se hoje em dia que o direito das sociedades modernas ele é um conjunto de normas, destas normas jurídicas, essas normas de conduta, que tem como objetivo regulamentar o comportamento social, regulamentar o comportamento das pessoas que vivem dentro de uma sociedade. Tá? Então, essa é uma aproximação conceitual atual, né, sobre o que é o direito e qual é o objetivo do direito, qual deve ser o objetivo do direito. Vamos conversar a partir de agora, então, sobre alguns conceitos jurídicos
importantes, né, justamente para que vocês consigam entender para que serve o direito, qual é a importância do direito e por que ele é como é. Então, um primeiro conceito jurídico que eu quero dividir aqui com vocês, compartilhar com vocês, é o conceito acerca das fontes jurídicas. Então, fonte, né, essa palavra fonte jurídica tem o sentido literal mesmo de nascente, né, de onde surge algo, a origem de alguma coisa, né? Então, as fontes jurídicas seriam a origem do direito. A gente divide essas fontes jurídicas em fontes materiais e fontes formais. Esqueçam esses nomes, vocês não precisam decorar essas nomenclaturas, eu quero que vocês entendam o que isso significa, tá? Muita gente acredita que o direito, ele surge a partir das leis, né? E também há muita gente que entende que estudar direito, cursar, né, a faculdade de direito, se resume a estudar leis, ler as leis. E não é bem assim. Isso por quê? Então, vamos começar falando sobre as fontes materiais do direito. A gente tem fontes materiais e formais, tá? Por que estudar direito não se resume a estudar leis, né? Porque a origem material do direito, estão falando aqui da fonte material do direito, são os fatores sociais, então os fatores históricos, políticos, econômicos, morais e os valores de cada época e de cada lugar. Esses valores e esses fatores sociais, por sua vez, que são as fontes materiais, é que são a origem das fontes formais, que são as leis, né, em sentido amplo, as próprias leis, tá? Então, é por isso que agora, retomando no que a gente falou agora há pouco sobre a relatividade histórica do direito, eu dei o exemplo para vocês acerca da homossexualidade, que não é criminalizada aqui no Brasil, pelo contrário, a homofobia é criminalizada, enquanto em alguns lugares do Oriente Médio ainda é a criminalização da homossexualidade. Isso acontece por quê? Por conta dessas fontes materiais do direito, por conta dos fatores sociais, históricos, econômicos, políticos, morais, e valores de cada lugar e de cada época. Então, as fontes formais, que seriam as próprias leis, né, os decretos, os regulamentos, e até mesmo a jurisprudência, que nada mais é do que o conjunto de decisões, né, dos tribunais, essas fontes formais são influenciadas pelas fontes materiais. A gente diz que a fonte formal, né, que são as próprias leis, são um canal por onde se manifestam as fontes materiais, que são os valores e os fatores sociais de cada lugar e de cada época. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente pega alguma lei específica ou mesmo a Constituição Federal para ler, e a gente percebe, a partir da leitura daquela lei, em qual momento, qual era o contexto histórico, contexto social, político, econômico, no qual aquela lei ou aquela Constituição foi criada. Então, se a gente lê a nossa Constituição Federal atual, que é de 1988, a gente percebe que é uma Constituição que prevê diversos direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, etc., que foi, portanto, uma Constituição criada no momento de ruptura com o regime militar, com o regime ditatorial, certo? Então, estudar direito não se resume a estudar leis, porque há todos esses fatores e valores de cada lugar e de cada época que vão influenciar na elaboração destas leis, destas normas jurídicas que integram o nosso ordenamento jurídico, que é o nome dado para o conjunto de todas essas regrinhas, todas essas normas jurídicas. Tá? Então, agora, falando um pouquinho sobre o que é norma jurídica e por que a importância dessas normas, né, na nossa sociedade, por que existem, né? Por que devem existir normas jurídicas para regulamentar o nosso comportamento, né, através do direito? Isso acontece, né? Isso é necessário porque desde que a gente nasce, né, desde o seu nascimento, o ser humano pertence a alguns grupos, né? Então, no primeiro momento, a família, a comunidade local, né, na escola, na igreja, no clube, eventualmente, depois na faculdade, no trabalho. Então, a gente sempre está inserido em grupos, ainda que a gente escolha viver uma vida solitária, não se relacionar com ninguém, em algum momento da vida a gente vai ter que se relacionar com outras pessoas. E em todos esses grupos existem regras, né, que disciplinam o comportamento das pessoas. Então, há regras dentro da família, olha, você pode ver televisão até tal hora, tem que almoçar e jantar a tal horário, regras na escola, precisa usar uniforme, horário para entrar, horário para sair, horário para o intervalo,
regras no trabalho, né, regras no clube. Então, em todos esses locais existem regras para regulamentar o comportamento dos membros, né? Então, o fundamento das normas jurídicas está justamente nessa exigência da nossa natureza humana em viver em sociedade, né? A vida em sociedade exige que certas normas sejam estabelecidas para regulamentarem os atos dos seus componentes, né? Então, essas normas nada mais são do que mandamentos, são ordens que são dirigidas à nossa liberdade, no sentido de restringir um pouco a nossa liberdade em prol da coletividade, né? Porque para que a gente consiga viver, conviver, né, de forma pacífica, é necessário que a gente abra mão de uma parcela da nossa liberdade em prol da coletividade, certo? A gente não pode viver como a gente vivia lá atrás, né, na época retratada por Hobbes aí no seu conceito, na sua definição sobre o direito, agindo de acordo com aquilo que a gente queria, com os nossos desejos, com aquilo que a gente bem entendia, né, porque isso gerava, de fato, geraria uma guerra de todos contra todos. Foi necessário que a gente abrisse mão de um pouquinho da nossa liberdade, né, em prol desse convívio social. Então, a finalidade das normas jurídicas é justamente delimitar a atividade humana, né? Essas normas se distinguem das outras normas de conduta, como as normas morais de conduta, por exemplo, em razão justamente daquilo que a gente conversou sobre a coerção, né, que é a possibilidade de forçar as pessoas a cumprirem essas normas, né, que se aplicam a todas as pessoas, indistintamente, inclusive ao próprio Estado, né? E caso não seja possível impedir que essas pessoas transgridam essas normas, né, e pratiquem, por exemplo, um comportamento proibido, as normas também servem para fazer com que essa pessoa repare aquele dano que ela causou, cumpra uma pena, por exemplo. Então, esse é o traço distintivo entre as normas jurídicas e as demais normas. E sobre a importância do direito para a sociedade, então, eu digo para vocês que o direito é importante para trazer ordem, para trazer certeza, para trazer paz, para trazer segurança, para trazer justiça, né? Porque essas são as finalidades do direito. O direito ele é um instrumento que existe para evitar que existam conflitos. Então, olha, essas são as normas de comportamento, essas são as normas de conduta que vocês devem observar, né? Que vocês devem respeitar. Então, o direito serve para evitar que existam conflitos, porque se todo mundo respeitar as normas jurídicas, né? No mundo ideal, não haveria conflitos. No entanto, como não é possível evitar todos os conflitos que existem, né? Porque, enfim, algumas pessoas optarão por transgredir certas normas jurídicas, o direito também é um instrumento que serve para solucionar. Ele traz ferramentas, né, através dessas normas, mecanismos para solucionar esses conflitos. Então, em primeiro momento, o direito tenta evitar o conflito, quando não é possível, traz mecanismos para que esses conflitos sejam solucionados. E é por isso que a gente fala que o direito é um instrumento de pacificação social, né? Essa é uma função muito importante do direito. Bom, existem diversos ramos dentro do direito, né? A gente tem uma divisão que a doutrina faz para ficar mais fácil o estudo, né, sobre esses ramos do direito, que divide esses ramos em ramos de direito público e ramos de direito privado, né? Falando um pouquinho dos ramos de direito público, das áreas que correspondem ao direito público, seriam aquelas áreas nas quais, em um dos polos dessa relação, está o próprio Estado, o poder público. A gente tem um poder público e um particular. Então, essa é a diferença. Quando a gente fala em direito privado, nos dois polos da relação existem particulares, pessoas, né, cidadãos comuns. Dentre as áreas que fazem parte do direito público, a gente tem as áreas de direito constitucional, que estuda a Constituição, né, a estrutura básica do Estado, a área do direito administrativo, que traz um conjunto de regras, de normas que vão regulamentar a atividade do Estado. Então, vocês percebem, como eu disse, que o próprio Estado também deve se submeter às normas jurídicas, né? Esse ramo, o direito administrativo, é o ramo justamente que regulamenta a atividade do Estado. A gente também tem o direito tributário, que é voltado à questão do tributo, o direito financeiro, que regulamenta a receita e a despesa do Estado, o direito penal, né, que é a minha área, que traz ali, em linhas gerais, um conjunto de normas que definem crimes e estabelecem quais são as penas para esses crimes. Temos também direito internacional, né, que se divide, na verdade, em dois ramos distintos, internacional público e internacional privado, né? O direito internacional público, ele regulamenta as relações entre dois países, o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo,
enquanto o direito internacional privado rege as relações entre um país e cidadãos estrangeiros, cidadãos que pertencem a outro país. Então, o Brasil com cidadãos americanos, por exemplo. Na área do direito privado, né, como eu disse para vocês, esses ramos que integram o direito privado, eles tratam de relações jurídicas que existem entre particulares, entre dois particulares. Então, não há aqui a presença do Estado, né? Então, a gente tem o direito civil, que regulamenta todos os direitos e deveres de todos nós, né? Então, contratos, aluguel, direito de família, divórcio, separação, adoção, pensão alimentícia, enfim, direito civil é uma área muito ampla, né, que está muito presente no nosso cotidiano. Temos também o direito empresarial, que regulamenta a atividade do empresário, o direito do trabalho, que regulamenta a relação entre empregador e empregado. Direito do consumidor também é uma área importante, que traz normas sobre as relações de consumo, né, que existem entre fornecedor e consumidor. Então, quais são os direitos do consumidor, os deveres do fornecedor, quando uma relação ela é uma relação de consumo, quais são as implicações que derivam disso. Enfim, há muitas outras áreas ainda do direito, né, muitos outros ramos do direito, direito ambiental, enfim. Então, há um leque muito grande de áreas, de ramos dentro do direito que um profissional pode optar por seguir. Então, falando nesse assunto, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da escolha pelo curso do direito, né? Quais seriam as vantagens de escolher cursar esse curso, né? Como eu disse para vocês, o direito ele oferece um leque muito variado de carreiras profissionais, né? Então, eu acho que essa é uma das principais vantagens do direito. Se você não gosta de determinada carreira, existem muitas outras alternativas, né, pelas quais você pode vir a optar. E como se não bastasse, dentro de cada uma dessas carreiras, então, por exemplo, a gente tem advocacia, concursos públicos, né, promotoria, delegado de polícia, defensoria, magistratura, mas dentro de cada uma dessas carreiras ainda há um leque muito grande de áreas de atuação, que seriam essas áreas que eu dividi agora com vocês e muitas outras, né? Então, você pode se especializar em diferentes áreas, né? Você pode optar pela iniciativa privada, por exemplo, se tornar um advogado, como eu, ou você pode também escolher, né, por seguir pelo serviço público, né? E o direito é uma das poucas profissões que oferecem um leque muito amplo de carreiras na iniciativa pública. Há realmente uma gama enorme de concursos públicos que um bacharel em direito, né, um advogado pode optar por prestar, né? Você pode ser juiz, promotor de justiça, defensor público, procurador do Estado, analista, delegado de polícia, cartorário, enfim, além desses concursos maiores, né, que são os mais conhecidos, juiz, promotor, delegado, existem vários concursos menores, né, de analista, técnico, que as pessoas costumam prestar inicialmente, enquanto vão estudando, até conseguirem passar nesses concursos maiores. O estudo do direito também nos proporciona uma formação pessoal muito sólida, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente não se limita a estudar na faculdade de Direito as leis, somente as leis, né? Os textos jurídicos. Integram o conteúdo da faculdade disciplinas como ciência política, filosofia, sociologia, psicologia. Então, o acúmulo, né, de todo esse conhecimento acaba resultando numa formação humanista muito sólida, né? Que é pouco comum em outras áreas. Isso porque, né, vocês veem que está tudo relacionado. A gente estuda essas áreas justamente porque o direito, as leis, né, que são a fonte formal do direito, como eu disse para vocês, são um reflexo dos fatores sociais e dos valores de cada época, de cada lugar. Então, é muito importante que a gente estude essas disciplinas também, né? Sociologia, ciência política, filosofia e por aí vai. Além disso, se depois de concluir o curso, né, você resolva não atuar na área, abrir uma empresa, enfim, trabalhar com outra coisa, o conhecimento que o direito proporciona, ele é um conhecimento que a gente diz que é um conhecimento para a vida, né? Você vai utilizar esse conhecimento a todo momento, né, em situações que você nem imagina, né, situações do cotidiano, ao casar, ao comprar uma casa, ao iniciar um novo emprego,
ao abrir um negócio, né, abrir uma empresa, assinar um cheque. Então, não é apenas para a solução de conflitos que o direito impera. O direito está presente nas nossas situações cotidianas, no nosso dia a dia, né, a todo momento. Então, ainda que você, depois de terminar os 5 anos da faculdade, resolva não seguir na área jurídica, esse conhecimento não é desperdiçado, não é um conhecimento perdido, é um conhecimento que vai ser muito, muito útil para você, ainda que você resolva seguir outro caminho, né, que não seja na área jurídica. Então, ter um conhecimento sobre o que você pode ou não pode fazer, como resolver um problema, como resolver um conflito, como agir corretamente em determinada situação, em determinada circunstância, é sempre importante. Você terá essa base, né? Não é um conhecimento jogado fora, é um conhecimento desperdiçado. Então, a gente está aqui, são 2h38, eu ia falar um pouquinho para vocês sobre as carreiras profissionais, um pouquinho mais, eu mencionei aqui, né, quais são as carreiras possíveis. Você pode seguir na iniciativa privada, com a advocacia, né, ou você pode optar por um concurso público, magistratura, né, juiz, então promotor de justiça, defensor público, que seria um advogado público, né, que defende as pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado, delegado de polícia. Você também pode seguir na carreira acadêmica, né, na docência, se tornando um professor, né, então fazendo um mestrado, um doutorado, se tornando um pesquisador. E dentro de cada uma dessas carreiras, como eu disse, né, e repito aqui, há um leque, né, uma variedade de áreas muito grande pelas quais você pode optar. Então, considerando aqui que já são 2h40, eu vou olhar aqui junto com o Danilo se vocês têm alguma pergunta, né, se tiverem alguma dúvida sobre essas carreiras, sobre o curso de Direito, enfim, qualquer dúvida relacionada ao assunto, vocês podem deixar a pergunta aqui, que eu vou passar a responder. Tá? Mas, enfim, acho que esses eram os pontos principais sobre os quais eu queria conversar com vocês, né? O que é o direito, porque muita gente confunde, qual a importância do direito, por que o direito existe, de onde ele vem e quais são as vantagens de optar por um curso de direito. Vou olhar aqui para ver se a gente tem alguma pergunta. Bom, enquanto... acho que já temos umas perguntas aqui. Temos Perfeito. Uma pergunta do Gabriel aqui. Você pode me falar um pouco mais sobre a carreira de juiz? Claro. Bom, Gabriel, sobre a carreira do juiz, para você se tornar juiz, você precisa prestar um concurso público, né? Esse concurso é um concurso que a gente chama de provas e títulos, né? Então, o candidato, para poder prestar esse curso, ele deve, em primeiro lugar, ter se formado, né, na faculdade de Direito, ser bacharel em Direito, ter sido aprovado no exame da ordem, né, dos advogados, e desde 2004 é exigido que esse candidato ele exerça por 3 anos atividade jurídica. Antes disso, antes de 2004, era possível que a pessoa se formasse no curso de Direito e já prestasse um concurso para a magistratura. Então, a gente via pessoas que se tornavam juízes com 22 anos, com 21 anos, né, muito novas. Justamente em razão dessa necessidade justamente em razão do fato de que a função do juiz é tão importante, né, porque ele vai resolver conflitos e, portanto, entendeu-se que seria necessário que essa pessoa que vai resolver conflitos, né, de outras pessoas tivesse também uma vivência, né, uma bagagem, uma experiência de vida. Se passou a exigir que os candidatos tivessem que exercer por 3 anos antes de prestar a prova a atividade jurídica. Então, basicamente, você vai ou advogar durante esses 3 anos, ou você vai estudar, fazer especialização, fazer mestrado. A maioria dos concurseiros, né, que a gente diz, que estão estudando para esses concursos maiores, como magistratura, eles acabam estudando, se dedicando ao estudo e participando de algumas petições de colegas advogados, por exemplo. Então, acabam assinando, participando de alguns casos específicos com esses colegas para conseguir demonstrar depois que eles exerceram a atividade jurídica durante 3 anos, né? Porque agora é um requisito. Nessas provas, então, para a magistratura, há diversas etapas, né? Há provas que são objetivas, provas de múltipla escolha, há outras fases, né,
eliminatórias, provas técnicas, a prova oral, inclusive, e, por fim, a prova de títulos, né, que vai avaliar os títulos do candidato. Então, se ele é mestre, se ele é doutor, e ali vão sendo atribuídos pontos, né, para que seja organizada no final a classificação desses candidatos. O juiz ele pode atuar tanto na justiça especial, né, que seria a justiça eleitoral, trabalhista e militar, quanto na justiça comum, que seria a justiça estadual federal. Eu, enfim, não vou entrar em minúcias aqui sobre as atribuições de cada uma dessas justiças, porque é um assunto mais técnico, mas então, mesmo dentro da magistratura, há um leque de possibilidades diferentes, né, nas quais o juiz pode atuar. Depois que ele é aprovado nesse concurso, que é um concurso bastante concorrido, né, mas não é impossível. Depois que ele é aprovado nesse concurso, ele inicia a sua carreira como juiz substituto, né, e esse cargo se torna vitalício, então definitivo, né, ele se torna definitivamente um juiz, a não ser que ele seja exonerado por alguma razão, depois de cerca de 2 anos da sua atividade. Então, quando ele começa ali como juiz substituto, normalmente ele vai trabalhar em uma cidade pequena, né, naquelas comarcas, aquelas cidades que a gente chama de primeira entrância, quando ele começa a trabalhar como juiz, substituindo ou trabalhando junto com um juiz que já é titular, né? Com o passar dos anos, ele pode se candidatar a uma remoção, uma transferência para outras cidades maiores, né, para cidades de entrância superior, e essa promoção geralmente acontece de acordo com a disponibilidade das vagas que existem e de acordo também com critérios de merecimento ou antiguidade. Qual que é a função do juiz no processo? O juiz é a pessoa que julga, que decide, né? Então ele tem uma função muito importante. Se a gente pensar aqui num processo, a gente pode imaginar basicamente um triângulo, tá? Então aqui em cima a gente tem o juiz, aqui no meio, e aqui as partes daquele processo, né? Se for um processo civil, por exemplo, uma discussão sobre um contrato, temos aqui 2 particulares discutindo e o juiz. Esse juiz que vai decidir aquele conflito, ele deve obrigatoriamente ser imparcial. O que significa isso? Ele não pode estar vinculado a nenhuma dessas partes. Ele tem que ser neutro para resolver aquele conflito. Se a gente estiver pensando na área penal, no processo penal, voltando a esse triângulo, aqui a gente tem um juiz, aqui a gente tem um acusado, a pessoa que está sendo acusada pela prática de um crime, e o seu advogado. Deste lado aqui a gente tem o Estado, um promotor de justiça, que é a pessoa, que é o representante do Estado, que acusa, né, uma pessoa que ele entenda que seja responsável pela prática de um crime. Então, num processo penal, quem acusa é o próprio Estado, né, que tem esse poder-dever de punir as pessoas que praticam crimes, representado aqui pelo promotor de justiça, né, que integra o Ministério Público. Então, aqui também é muito importante, na verdade, é essencial, indispensável, que o juiz seja imparcial. Ele não pode estar voltado nem para cá, nem para lá. Ele deve ser neutro, para que ele consiga avaliar e decidir com neutralidade, com imparcialidade. Então, em linhas gerais, essa é a função do juiz, de forma resumida, né? É assim que é possível seguir nessa carreira através desses concursos, né? Há concursos que são estaduais, para você se tornar um juiz estadual, então São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por aí vai. E há concursos também federais, para que você se torne um juiz federal, tá? Sobre a remuneração, eu não tenho certeza absoluta sobre o valor exato atual, mas gira em torno de R$20 mil a remuneração inicial. Então, é um valor bom, né? Uma remuneração boa, por isso que é um concurso bastante concorrido, tá? Eu vou abrir aqui para ver se a gente tem pessoal mais se animou um perguntas. pouquinho mais, né? Temos mais 3 perguntas nesses 13 minutos. Como foi sua trajetória para passar na OAB? A Carolina está perguntando. E o André, onde você recomenda cursar Direito? Sanfran, PUC, etc. Bom, a minha trajetória para passar na OAB foi a seguinte, eu cursei Direito na FAAP, né? E é muito legal que hoje eu seja professora na FAAP, porque eu cursei lá. Quando eu estava no último ano da faculdade, no 8º semestre, já era possível prestar o exame da ordem. Então, eu preferi fazer durante a faculdade, embora tenha sido um pouco tumultuado, porque eu estava fazendo TCC, né? Eu fazia estágio.
mas eu queria tirar isso da minha frente. Então, eu me inscrevi num curso preparatório. Foi um pouco puxado, porque eu ia para a faculdade de manhã, à tarde eu fazia estágio, à noite eu ia para esse curso preparatório, chegava em casa meia-noite. Mas foi bom para mim. Eu passei na primeira fase, logo na primeira vez que eu fiz. A primeira fase é múltipla escolha, né? Então são 80 perguntas e a gente tem que acertar metade. Então é diferente do concurso público, porque a gente não está concorrendo com ninguém. Todo mundo que acerta metade é aprovado, né? E vai para a segunda fase. Então, fui para a segunda fase. Na segunda fase é um pouco diferente, porque é uma prova discursiva, não é múltipla escolha, e você escolhe uma área. Então, nessa altura, você já vai saber qual é a área que você mais gosta. Eu escolhi direito penal. Você escolhe essa área e há perguntas sobre essa área, e também você precisa escrever uma peça. O que a gente chama de peça é, por exemplo, escrever um recurso, vamos dizer assim. Então, há um casinho lá hipotético, fulano roubou, ciclano, e peroró. Qual é o recurso cabível aqui? Apelação. Eu tenho que escrever uma apelação ali na prova, como se eu já fosse a advogada daquela pessoa, né, daquele cliente do caso. Então, foi isso. Eu passei na segunda fase também. Achei a segunda fase mais tranquila do que a primeira. Tem gente que discorda, mas eu acho que você está estudando uma área que você já gosta, né? É melhor do que você estudar todas as áreas da faculdade, fazer questões objetivas. Mas foi assim, minha trajetória com relação à OAB foi assim. Eu acabei passando na primeira vez, porque eu me dediquei. Eu acho que muita gente vê a OAB como um bicho de sete cabeças. Não é. Quem se dedica durante a faculdade. Então, eu era uma aluna que me dedicava durante a faculdade. Assim, claro que a gente tem matérias que a gente gosta mais do que outras, né? Mas se você se dedica durante a faculdade, se você se prepara para a prova, eventualmente nem é preciso fazer um curso preparatório, né? Eu quis fazer para rememorar algumas coisas, mas foi assim. Agora, respondendo à próxima pergunta, onde você recomenda cursar direito? Olha, essas faculdades que você mencionou são faculdades bastante renomadas, né? Acho que aqui em São Paulo, São Francisco, né? A USP, a PUC, Mackenzie, FAAP. Tenho que puxar um pouco a sardinha, porque eu fiz FAAP, agora sou professora na FAAP. Eu acho que a FAAP ela tem algumas vantagens no sentido de ser uma faculdade menor, assim, as turmas são menores, isso traz inúmeras vantagens no sentido de possibilitar uma interação, uma conexão muito próxima entre os alunos e professores, o que possibilita que você faça, durante os anos do curso, né, um networking forte, e a gente sabe que hoje em dia, para conseguir tudo na vida, estágio, trabalho, a gente precisa de um networking, né, uma rede de contatos, conhecer pessoas. Então, na minha trajetória foi isso que aconteceu. Eu fiz FAAP, eu não tenho nenhum familiar na área do direito, né? A minha irmã fez direito e ela estava há um semestre à minha frente na FAAP. Então não tenho pais na área, tios nem nada. Então eu construí a minha carreira por mim, né? Já entrando aqui numa outra pergunta. Então eu consegui o meu primeiro trabalho na faculdade. Eu ia muito bem nessa matéria de direito penal, que eu gosto muito, e o professor me convidou, quando eu estava no finalzinho da faculdade, tinha prestado a OAB e passado, para advogar no escritório dele, um escritório super renomado aqui em São Paulo, criminal, e comecei a trabalhar lá. Estudei lá e trabalhei lá por 4 anos, enquanto fiz minha especialização. Depois saí para ir morar em Portugal, fiz meu mestrado lá em Coimbra. Esse meu professor, que era meu chefe, me recomendou para Coimbra, tanto a coordenação da faculdade também. E eu tive a possibilidade de, depois que eu voltei, passar por um processo seletivo que é dedicado só para professores ex-alunos da FAAP, né? Para pessoas que são ex-alunas da FAAP que querem se tornar professores, né? E eu arrisco dizer, enfim, tenho humildade suficiente para dizer que se não fosse por esse caminho, talvez eu ainda estivesse procurando uma colocação como professora, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Então, a partir desse programa que a FAAP oferece, eu pude me tornar professora. Hoje em dia eu sou professora titular, eu leciono algumas disciplinas, né, relacionadas ao direito penal no curso de direito. Então, enfim, sobre a FAAP esses são os pontos positivos, mas essas faculdades que você mencionou também, claro, são super renomadas e muito boas. São Francisco, PUC, Mackenzie, FAAP. Agora a gente tem uma outra pergunta aqui, do André.
É verdade que um advogado que não possua nenhum tipo de conexão familiar ou amizade com alguém do meio demora cerca de 8 anos para estabelecer-se no mercado da advocacia? Não, isso não é verdade. Te falo pela minha vivência, pela minha experiência. Eu me formei na faculdade em 2011, tá? Como eu disse, no finalzinho da faculdade, esse professor me convidou para trabalhar com ele. Eu não tinha nenhum outro contato, assim, conexão familiar ou amizade, como você está falando. Comecei a trabalhar com ele, fiquei esses 4 anos, etc. Fui morar em Portugal. Quando eu voltei, depois de terminar o mestrado, novamente também não tive nenhuma dificuldade para me inserir no mercado de trabalho de novo. Comecei a advogar em um outro escritório super renomado na área de direito penal, e a gente sabe que essa é uma área que ela é bem fechada, né? Então, ainda assim, não tive dificuldade. Eu tenho diversos amigos, né, colegas que não tinham conexão familiar e que também advogam. Essa questão de 8 anos para se estabelecer no mercado da advocacia não é verdade. A verdade é que um advogado recém-formado, um advogado júnior, né, que a gente chama, ele não é tão bem remunerado, dependendo do escritório, né? Então, esse é o contraponto que se faz entre a iniciativa privada e o concurso público, né? Porque se você passa no concurso, você já começa ganhando bem. No entanto, você precisa se dedicar alguns anos, então você vai ficar alguns anos sem ganhar nada, para depois ser aprovado e obter essa remuneração boa. E apesar disso, também você, querendo ou não, né, embora seja um valor bom, você fica limitado, né? Você não passa disso, você vai receber aquilo pro resto da sua vida, não importa se você trabalhe mais, trabalhe menos, enfim. Na advocacia, a gente fala que o céu é o limite, né? Porque vai depender de você. Então, embora você comece uma remuneração menor, você pode ir crescendo, enfim, seguindo aí a sua trajetória, seu caminho, né? Isso vai depender muito de você e do local no qual você trabalha, né? Mas inicialmente a remuneração realmente não é tão alta. Mas, enfim, eu acho que essa questão de escolher entre um concurso público e a iniciativa privada deve estar muito mais relacionada não só com a remuneração, mas com a sua vocação, né? Que você vai percebendo ao longo do curso. Então, no início do curso, por exemplo, eu queria prestar concurso para a promotoria de justiça, para o Ministério Público, né? Eu entrei na faculdade com essa ideia. Com o passar dos anos, né, estudando, eu fui encontrando a minha vocação como advogada. Hoje em dia, eu não imagino como promotora de justiça. Então, é isso. Às vezes a gente entra com uma ideia e, ao longo do tempo, vai estudando outras coisas e estagiando em áreas diferentes, que é muito importante, estagiando na iniciativa privada, estagiando na iniciativa, né, numa área pública, né, com a defensoria, como juiz, como promotor, e vai conhecendo diversas carreiras, diversas áreas, até você encontrar aí o seu caminho, né? Manuela está perguntando como é a área de direito penal no Brasil. Bom, sobre os escritórios, né? Há diversos escritórios, né, que atuam na área de direito penal. Normalmente, os escritórios que atuam na área de direito penal, normalmente, né, porque isso veio mudando nos últimos anos, depois dessas grandes operações, Lava Jato, Mensalão, etc. Mas, normalmente, esses escritórios eles são só criminais. São escritórios que são chamados de escritórios boutique, porque esses escritórios menores só atuam na área criminal. É uma área, um meio, vamos dizer assim, mais fechado, mas existem diversos escritórios aqui em São Paulo, muitos escritórios super renomados. E é isso. Sobre a área de direito penal no Brasil, essa pergunta é bem ampla, né? Mas você pode seguir na área de direito penal ainda que você não seja advogado, né? Você pode ser um juiz que trabalha numa vara criminal, decide casos, né, processos penais, você pode ser um promotor de justiça, a pessoa que vai acusar um sujeito pela prática de um crime, você pode ser delegado de polícia, né, que é a autoridade que é responsável por conduzir as investigações policiais para que chegue ali a um suspeito, né, pela prática de um crime. Então, ele vai conduzir as diligências que devem ser tomadas para que se chegue a essa conclusão. Então, precisamos ouvir tal testemunha, essa prova pericial precisa ser feita, e por aí vai. Então, a área do direito penal ela pode ser seguida por diversos caminhos, né? Não só na advocacia, mas também como juiz, como promotor, como defensor público, né? Que é uma área muito bonita,
O defensor público é como se fosse um advogado público, é a pessoa que defende aqueles que não têm como arcar com os custos, né, de um advogado. Então, você também pode trabalhar na área penal como defensor público, como delegado de polícia. Um promotor, um juiz e um defensor público têm uma remuneração bastante semelhante, né, remuneração inicial, só que são áreas que vão variar muito de acordo com a sua vocação, né, porque são áreas bem distintas, né, o juiz que decide, o promotor que acusa, o defensor que defende, e até mesmo o policial que investiga, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Talvez uma última pergunta, assim, para encerrar, né, já que as perguntas dos participantes acabaram. O que você diria, não sei, né, se é possível fazer uma síntese desse tipo, né, mas o que você diria que são as competências fundamentais para quem quer trabalhar no direito, seja na advocacia, né, na iniciativa privada, como você disse, seja como um funcionário público? Quais seriam as competências fundamentais assim do estudante de direito que você percebe também enquanto professora nos seus alunos? O que você nos diria? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, acho que, enfim, vocês já devem ter ouvido isso, mas o estudante de direito ele deve gostar de ler e de escrever. Talvez você não seja uma pessoa que agora lê muito, né, que tem esse gosto, mas se você estiver vocacionado ao direito, você vai aprender a gostar, porque isso vai se tornar um hábito, né? Então a gente constrói os nossos hábitos, né? Então, ainda que você não leia muito, quando você ingressar na faculdade, você vai ser obrigado a ler, né? E isso talvez se torne um hábito na sua vida, e é um hábito que é muito importante, não só ler doutrina sobre direito, né, uma leitura técnica mesmo sobre o direito, sobre as áreas do direito que você estiver estudando, mas eu acho que a literatura também é muito importante. Há inclusive um segmento do direito está cada vez mais em alta, que é direito e literatura, né? Faz essa correlação entre direito e literatura. E por que é importante a literatura também? Porque a literatura ela humaniza, ela aproxima, né? Ela faz com que a gente entenda o outro, o ser humano, a nossa natureza, enfim. E tudo isso é muito importante para um operador de direito, né? Porque essa formação humanista é muito importante. Não importa qual área seja a área escolhida por você, um juiz, advogado, promotor, enfim. É muito importante que você tenha uma formação humanista sólida, porque você vai estar lidando com pessoas, né? Então, você sempre vai estar lidando com pessoas, acusando pessoas, defendendo pessoas, investigando pessoas. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, gostar de ler, gostar de escrever, e eu acho que quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, também é um hábito, né? Uma construção. Às vezes, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe como um texto jurídico deve ser escrito, uma peça deve ser escrita. Eu lembro que a primeira vez que eu fui escrever uma petição inicial num estágio, eu falei, gente, mas como que faz isso? Tem um modelo para eu seguir? E aos poucos você vai aprendendo, você faz o seu modelo, né? Você vê que não existe regra. Você vai aprendendo a escrever, você vai melhorando a sua escrita na medida em que você vai lendo. É um processo, né? Então é normal que se tenha muitas dúvidas no começo, muitas inseguranças. Todo mundo tem, né? Todo mundo já teve, mas é errando que se aprende. Então, e é preciso que se insista, né? Então, acho que ler não só textos jurídicos, mas ler também literatura e escrever. Acho que isso é muito importante para um operador do direito em qualquer área que seja a área escolhida. E eu acho também que a carreira que vai ser escolhida, ela vai se adequar à personalidade daquela pessoa, né? Então, tem pessoas que pensam assim, eu sou um pouco envergonhada, eu não sou uma pessoa combativa, né? Que vou lá, impõe minha opinião, coloco minha opinião, discuto com os outros, defendo aquilo que eu acredito, eu sou mais fechada, eu sou mais tímida, então não tenho a ver com direito. E não é bem assim, porque como advogado, por exemplo, você pode trabalhar numa área consultiva. Na advocacia consultiva, você não está representando uma pessoa, uma das partes dentro de um conflito, né? Defendendo uma pessoa contra a outra. Você vai dar um parecer, uma assessoria jurídica sobre um assunto. Então, eu sou especialista em direito ambiental. Sou contratada para dar um parecer
para aquele processo, sobre aquele caso específico. Então, isso pode se adequar a uma personalidade que não seja tão combativa, embora isso também seja construído com o tempo. Tá? É muito engraçado, porque a gente fala que os alunos entram na faculdade e aos poucos eles vão mudando. A gente consegue perceber quem é aluno de Direito e quem não é. Eu dou aula não só no curso de Direito, eu dou aula para Engenharia também, eu dou aula para Publicidade, e é bem diferente a postura dos alunos de Direito com os outros alunos, mas isso é construído durante a faculdade. Então, a gente aprende a racionalizar algumas coisas, a questionar algumas coisas, então talvez você não seja assim agora e venha a se tornar, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, como há uma gama muito variada de carreiras que você pode seguir, essas carreiras, elas podem se adequar aos mais diversos tipos de personalidade, né? Eu acho que o mais importante é se dedicar, gostar de ler, gostar de escrever, se esforçar para melhorar e ter uma visão humana, né? Já que você vai lidar com pessoas. Acho que é isso. Perfeito, Bruna. Eu espero que os nossos participantes aqui tenham podido se beneficiar dessa palestra tão estimulante, tão instigante, muito bacana, toda essa visão que você trouxe da área. Agradecemos mais uma vez pela sua presença, pela participação dos nossos participantes aqui que mandaram perguntas, muito bom. Então, mais uma vez, obrigado a você, obrigado também à FAAP por ter também atendido aí a disponibilidade da escola, né? A gente agradece muito pela presença de vocês. Eu que agradeço, Danilo. Eu agradeço a você e ao colégio e a todos os alunos, pais, enfim, todo mundo que estava assistindo aqui, que mandou perguntas. Espero que essa conversa tenha sido importante para vocês pensarem na escolha pelo curso. Esse momento é um momento difícil, né? Há muitas dúvidas sobre qual curso escolher. Então, eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho. Tá? Obrigada a todo mundo. Certamente conseguiu. Obrigada. E se puderem também, queridos participantes, se vocês puderem participar da nossa pesquisa de opinião, caso vocês possam aí dizer o que vocês estão achando do nosso fórum, vai ajudar bastante esse feedback para as nossas próximas edições. Mais uma vez, obrigado, Bruna, obrigado a todos e até o último ciclo de palestra ainda hoje.